Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Log Conference. Eu sou Viviane Pimenta, CEO da Log School, realizadora desse evento junto à Fretify. A Log School é uma empresa desenvolvedora de conteúdo, de capacitação dos profissionais em logística e supply chain, e a Fretify é uma empresa voltada para integrar a logística, né, uma plataforma de logística integrada para ajudar aí na gestão de cargas e entrega. Hoje nós temos aí conosco o nosso convidado super especial, né, o consultor, né, e escritor Alexandre Cardoso, né, presidente aí da Tubilin, que vem falar com a gente aí de um tema super importante, que é aumentando a produtividade em centros de distribuição com a logística Lean, um tema tão atual e que ajuda tantas operações, né, Alexandre? É isso mesmo, Viviane. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a Log School pelo convite, a Fretify também pelo convite, pela realização do evento. Estou muito feliz de estar aqui com você. É um tema que está sendo desenvolvido por nós já há algum tempo, né? Eu trabalho nessa jornada Lean há 25 anos e a gente avançou muito o Lean na produção e surgiu essa demanda, né? Como você falou, bem atual, onde as organizações às vezes não conseguem entregar por baixa produtividade de sua distribuição. A ideia é falar um pouco sobre isso e avançar no bate-papo com você. Verdade. Na verdade, né, Alexandre, um tema muito importante para as organizações, né, totalmente vinculado a resultados, né? Então, acho que é super pertinente a gente falar sobre logística ali. E você, um grande especialista aí, criando uma carreira de super sucesso aí, ajudando pessoas e empresas a melhorar os seus resultados aí por meio do Lean, né? A gente acompanha aí, né, a sua caminhada e a gente sabe das entregas que você realmente executa aí. Eu queria começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho, né, te perguntando um pouquinho o que é o Lean, né, efetivamente, né, para que todos os que estão nos assistindo nesse momento possam entender o que é o Lean e o que é esse Lean aplicado à logística. Ah, claro, Vianney. O Lean é um tema que teve a sua origem na década de 80, em 1985, quando foi lançado o livro A Máquina que Mudou o Mundo, né, onde revelou aí que a Toyota era a organização que tinha melhores resultados. E aí essa descoberta foi o sistema Toyota de produção, né, muito ligado à produção. E esse tema recebeu um nome de Lean dentro desse livro, A Máquina que Mundo. E Lean basicamente é uma filosofia, né, uma filosofia de pensamento que tem dois focos principais, né? O foco de agregar valor ao cliente, em primeiro lugar, e também de eliminar desperdício em toda a cadeia produtiva e também logística e do supply chain. Então, essa é um pouco uma das definições, né, do que é o Lean. E hoje vem sendo utilizado em vários setores, inclusive dentro do contexto dos hospitais, né, de várias indústrias de maneira geral. Eu também sou gerente do Lean Institute Brasil, né, eu acabei não comentando no início, e lá a gente teve a oportunidade, né, de desenvolver esse trabalho que foi o foco na logística Lean, né, onde a gente escreveu um livro, que eu vou falar um pouco dele daqui a pouquinho, né? E essa percepção nossa foi que a gente avançou muito na fábrica, as fábricas fluindo bem os materiais, e quando chegava no CD para entregar havia uma demora, né? O próprio e-commerce externou isso de maneira muito evidente, né? Ou seja, quando você melhora a experiência do cliente na compra, na entrega, geralmente, é onde ele tem a grande decepção, né? Às vezes demora 5, 10 dias ou mais, né? Então, esse é o ponto principal que a gente está buscando melhorar, a ponta, né? Que entrega para o cliente final. E do ponto de vista da logística Lean, a gente tem até uma definição que a gente... Opa, vou só avançar um pouco aqui. A gente tem uma pequena agendazinha só de temas que a gente vai tratar.
E aí a gente definiu, usou uma definição bem interessante, a gente aprendeu muito nessa jornada Lean, que existem várias definições e a gente escolheu uma para esse tema de logística Lean, né? Que para nós é entregar ou receber o material certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo e na quantidade certa, né? E na qualidade certa e no acondicionamento correto, sem desperdício. Eu brinco aí que são os 6 certos, né? E isso é para a gente garantir a entrega ao cliente. E eu falo que é um conceito extremamente assertivo, né, que a gente aí trabalha esse conceito, mas existem os seus desafios de implantar, né, esse conceito. E você aí, como um grande especialista aí, um grande apoiador das empresas, ajudando nessas implantações, qual que é a sua percepção dos desafios para implantar todos esses certos aqui citados? Pois Viane, o que a gente tem percebido muito é que a área da logística propriamente dita nas instituições é muito carente de conhecimento, né? Diferentemente de uma estrutura que existe hoje nas organizações, na manufatura, onde você tem lá um engenheiro de processos, às vezes tem uma engenharia industrial, às vezes tem toda uma estrutura de suporte que dá apoio à produção. Na logística, isso não é muito comum, né? A gente tem tido a experiência realmente de que a maior dificuldade de implantar é realmente a falta de conhecimento. E saber que é possível, né? E também ter os profissionais preparados, né? A Log School aí ajuda muito as empresas que a gente trabalha, que já têm feito curso com vocês ou com outras instituições, não só com esse entendimento, né, de que é importante ter um sistema de gestão. São temas que são comuns já nas organizações, então aí fica mais fácil. É verdade. Agora, quando elas não têm nada, a gente já pegou algumas situações onde era muito precário, né? Muito precário no sentido de falta de conhecimento, e isso é o que a gente está tentando trazer o conhecimento e quebrar os paradigmas. Existe um paradigma enorme na logística que é trabalhar em lote, né? Adoram trabalhar em lote, o material, quanto mais material, melhor, eu não tenho problema, vou antecipar as coisas. Então, esses paradigmas que a gente procura apoiar as empresas a vencer, né? E principalmente nesse momento que a gente vive, né, esse 4.0, né, esses paradigmas, eles precisam realmente ser vistos e revistos, né, com as novas metodologias que tem. Eu falo que o Lean, ele é antigo, mas muito atual, né, enfim, ele se renova, ele é tão aplicado, né, principalmente quando a gente fala em Revolução 4.0, o quanto que o Lean ele é extremamente atual e um belo de um apoio para esse momento, né, para que as empresas estão passando por essas transformações para se manter competitivas, né, Alexandre, como um todo, sem dúvida, né? Sem dúvida. A Logística 4.0 hoje é uma realidade. Nós estamos fazendo um trabalho num centro de distribuição que ele é automatizado, né? Já tem toda o porta-pallet por transelevador e tal, e nós conseguimos aumentar a produtividade em 35%, né, da operação final, né, de separação. E a gente sempre recomenda, né, antes de automatizar, dar uma melhorada no fluxo, né? O fluxo, às vezes, nessa empresa a gente conseguiu repensar o fluxo, né, evitando um toque na organização, no processo, e também agora estamos eliminando conferência, que é um paradigma na logística tremendo, né? Que na verdade é um desperdício por não ter feito bem feito uma tarefa. Vou mostrar alguns exemplos aqui bem interessantes que vão elucidar aí, né, para os nossos ouvintes como eliminar essas variáveis, né? E eu achei um ponto muito importante que você tocou, a questão da capacitação, né? Você mesmo também, a gente sabe, em todos os seus
projetos, você é um palestrante ativo, né, também, você transforma o time, né, dentro dos seus processos de consultoria, de logística Lean, o quanto que a capacitação é verdadeiramente importante nesse momento, 4.0, ela sempre foi, né, eu acho que por meio do conhecimento profissional, ele tem mais possibilidade de entregar resultados até além do esperado, né? Sim, sem dúvida. E aí, então, eu acho que esse ponto da capacitação, o quanto que isso é importante. Obrigada por ter citado a Log School. A gente vem com essa premissa de transformar aí os profissionais nos conceitos de logística, e você aí, o grande especialista do Lean aí, também transformando os profissionais, né? Obrigado. E aí, já que a gente está falando aí dessa questão dos desperdícios, me conta um pouquinho, como é que você enxerga essa questão do desperdício? O que eles são verdadeiramente? Quais os impactos diretos num resultado de uma operação logística? É super interessante você comentar, né? Nós fizemos um trabalho de adaptação dos 7 desperdícios, onde nós identificamos que todos os 7 desperdícios que são bem comuns na manufatura existem na logística, né? O primeiro deles, e o mais importante, a gente chama de produção em excesso, né? Toda vez que eu falo isso, o pessoal fala, mas aqui não tem produção na logística, né? A gente consegue interpretar que a logística é uma produção, né? Uma produção de serviço, separação, e armazenagem, tudo isso é produção. Efetivamente não transforma o produto, mas tem um serviço. Então, enviar ou receber mais que o necessário é o que a gente chama de desperdício, né? É muito comum a gente ver esse tipo de desperdício quando caminha no CD, né? Ou seja, muitas vezes recebendo muito mais do que o que precisa, né? E entupindo às vezes o recebimento, né? Existe o desperdício da espera, que sem dúvida nenhuma é um custo adicional para transportadoras, né? A gente até brinca, né? Quando a gente vai falar com a empresa, fala, não, mas aí o caminhão está parado lá fora, o fornecedor não me cobra esse tempo parado, né? Isso é uma mera ilusão, né, de ótica, que eu brinco que, na verdade, o caminhão parado, indiretamente, ele está afetando o custo da organização do serviço que está sendo prestado. Então, nós buscamos sempre identificar isso, e também produtos parados, né? Apesar de... Teve um CD que eu fui visitar e eles falaram, olha, esse material, inclusive, já está separado. Eu falei, legal, e quando vai despachar? Eu falei, não, isso era tipo 1h da tarde. 3 da manhã do dia seguinte. Eu falei, nossa, que desperdício, né? Você fez antes uma separação, antes do tempo, e ele fica aqui parado esperando, né? Então, isso acaba gerando um custo, às vezes, adicional, de você ter um recurso a mais para poder, né, ilusoriamente achar que isso vai ser uma vantagem, no fim acaba sendo uma desvantagem. E será que afetou alguma atividade que estaria na frente, né? É a pergunta que também fica, né? É isso aí, Viviane. A gente sempre pergunta, se ele tá fazendo isso aqui, não deixou de fazer algo que era útil, né? É isso mesmo. Verdade. O transporte, né, que a gente sabe que hoje em dia, com o e-commerce, o custo de transporte, em alguns casos, chega a 40% do custo total que o cliente paga. É realmente um absurdo isso, né? A gente entende que não otimizar rotas, não fazer uma entrega otimizada, acaba sempre gerando esse desperdício. Processamento desnecessário, aqui eu gosto de contar uma história que demorou 4 anos para eu conseguir convencer a empresa a eliminar esse desperdício, né? Havia um desperdício na empresa onde vinha o material dentro de uma caixa de papelão e ele vinha o material dentro de um saco plástico. Quando chegava para ser usado na produção, tinha que tirar o saco plástico de dentro da caixa de papelão e entregar, né? E a pergunta que eu falei, gente, mas por que tem a caixa de papelão se já tem o plástico, né? 4 anos atrás disseram que era impossível. Como eu sou bem persistente, a gente conseguiu convencê-los a eliminar isso. Hoje não existe mais, né? Não existe mais a caixa de papelão, né? Hoje entrega-se direto no saco plástico. Então, assim, isso é importante, né, Viviane? Na verdade, a gente tenta mudar o mindset e o óculos que a pessoa usa, né, para ela enxergar esse desperdício. Porque hoje, alguns profissionais de logística veem isso como normal, né? Não é o normal, né? E estoque em excesso, caminhão esperando, né? Esses caminhões que estão aí na foto embaixo que eu coloco na apresentação, é bem característico. O primeiro lugar que eu olho quando eu chego num CD é se tem fila de caminhão.
porque se tem, temos um problema. Né? Eu vou mostrar um exemplo aqui bem legal onde a gente eliminou esse desperdício. E a movimentação humana, né, que para mim na logística é algo que realmente as pessoas caminham muito. Né? Outro dia a gente usa uma ferramenta chamada diagrama de espaguete, que você conhece bem, tem uma figura aqui embaixo, e ele descobriu que a pessoa andava muito, e o gerente falou, não, mas ele anda de carro, né, com a transpaleteira, não é problema. Eu falei, nossa, é problema? Ele está perdendo tempo, né? E esse tempo, no final, vale muito, muito, tem muita importância, né? É E de por ouro. sim, é um ser humano, né? Eu particularmente não gosto de chamar de mão de obra, porque, na verdade, a gente não contrata mão de obra, a gente contrata a pessoa, né? A pessoa inteira, inteiriça, né? É Com isso todas as aí. suas habilidades e competências ali, né? Sim, sem dúvida. Então, essa parte de caminhar realmente é um dos objetivos que a gente tenta eliminar. E a correção e defeito, né? Que é muito comum, produto danificado, retrabalho, isso realmente também são desperdícios que, né, acabam atrapalhando bastante aí. Né? Você falou uma coisa muito importante, que é a questão de acostumar a ver, né, aquela situação, né? E o que eu aprendi ao longo da minha caminhada profissional, né, que vira paisagem, né? Determinadas coisas viram paisagem e você acaba perdendo aquele feeling de que realmente aquilo ali gera um desperdício, uma improdutividade em algum momento, né? E eu vejo que esse conceito de desperdício ele precisa ser melhor trabalhado mesmo, né, nas empresas, nos profissionais, porque muitas das vezes eles linkam imediatamente ao dinheiro, mas tudo isso está linkado também ao custo que vai gerar aquela operação, aos erros, né, que vão gerar aquela operação. Então, essa questão do olhar de paisagem, né, eu falo que é uma coisa que é um paradigma que tem que ser quebrado, né, no mercado, Sim, né? sim. Não tenha dúvida. E E essa... realmente, é verdade, viu, Viviane? Você tocou nesse ponto aí, não tenha dúvida, né? Essa tem sido a grande missão nossa, é transformar a maneira das pessoas enxergarem o desperdício, né? Isso é realmente fundamental. E quando eu vejo essa foto aqui com os caminhões parados, eu trabalhei alguns anos na Ambev, né, Alexandre? E aí eu aprendi também que toda vez que eu chegava na fábrica, eu tinha que olhar o estacionamento de caminhões. Se Olha tinha aí. muito caminhão, é porque eu tinha problema da portaria para dentro, para resolver. Né? E essa Legal. parte da gestão dos transportes, o quanto isso precisa ser melhorado e impulsionado, né? Até me remeto aqui à própria Fratify, que traz uma solução tecnológica dessa gestão dessa carga de forma integrada, com tracking, otimizando, né? Quando você fala aqui de um dos desperdícios, que é sem otimização, então a gente hoje existem iniciativas que proporcionam também essa sinergia com o próprio Lean, com o próprio conceito, as metodologias que vão trazer essa melhora do resultado, né? Caminhão é feito para rodar, né? É Rodar isso de aí. forma produtiva, né? Eu sempre aprendi isso, né? É isso aí. E esses desperdícios são sérios, né, na logística, eles precisam ser trabalhados. E você vê, como é que você vê isso no mercado? Desses desperdícios, qual deles se sobressaem, qual deles são mais encontrados, ou é um bloco em conjunto que se complementa? Olha, é sempre complexo, né, Viviane? Na produção, a gente dizia que o pior de todos era a produção em excesso, né? Que era produzir mais do que o necessário. Na logística, eu diria que todos eles são importantes, sabe? Todos eles têm um peso enorme, né? Eu queria até exemplificar mostrando um exemplo de uma das empresas aqui, né? Como era antes, né? Então, quando você olha uma foto como essa, realmente traz uma visão. Enlouquecedor. É, é incrível. Toda vez que eu mostro isso, o pessoal, nossa, aparece aqui, né? Tal. E realmente, se você olhar, né, num olhar crítico como o nosso, né, a gente já começa a ver todos os desperdícios aí, né? O quanto tem excesso, o quanto tem material parado, as pessoas estão perdidas no meio desse mundo, né? E isso
na verdade, eu costumo dizer assim que todos eles são importantes, né? Eu sempre procurei enfocar muito o que está dentro, né? Ou seja, vamos olhar primeiro as operações internas. Eu acho que todos os desperdícios ali são geralmente muito fortes e afetam diretamente os custos da empresa. E depois a gente vai evoluindo para as pontas, né? Ou seja, recebimento, expedição e vai nesse sentido. Mas eu acho que todos são importantes. Esse case, por exemplo, é o case que originou o livro, né? O case da Antilhas, é uma empresa muito importante, me ajudou no patrocínio do livro, queria público, né? E isso era o antes, e isso foi o que chegou a depois, que a gente aplicou os conceitos da logística Lean, né? Que é quando eu mostro a foto, o pessoal, mas isso aí é fim de semana. Eu falo, não, isso é um dia normal, com alto volume, as pessoas trabalhando de forma diferente, né? Aí a gente aplicou os conceitos que eu vou comentar daqui a pouco de fluxo, criamos células de separação, isso trouxe um resultado impressionante para essa organização, né? E isso foi só ali na parte de separação. Agora, na parte de recebimento também era um caos, não tinha onde colocar material, tinha caminhão parado esperando, muito material danificado. Então, no fundo, eu acho que na logística, diferentemente da produção, né, nunca tinha pensado, foi boa essa sua pergunta, todos os desperdícios são importantes. Né? Eu não consigo elencar um que seja assim exclusivamente pior. Eu acho que todos eles geram esse desperdício. É como se eles caminhassem juntos, né? Um vai prejudicando o outro, né? Perfeito, é isso aí. Então, todos eles têm essa configuração, né? E claro, a gente sempre recomenda, né? O pessoal às vezes pergunta para a gente, poxa, mas onde eu começo, né? Imagina você numa situação dessa e falar assim, nossa, por onde começamos, né? Então, a gente geralmente tenta estabilizar a operação, né, o máximo possível, mas sempre faz um mapa de fluxo, né? No meu livro a gente explora isso de uma maneira bem simplificada, né? E a gente foi onde a gente começou, né? Aqui nesse CD, depois em outros clientes também que a gente vem trabalhando. E aí o mapa, só para você ter uma ideia, nesse case especificamente, na separação o volume separado por homem-hora era 90 volumes por homem-hora. A gente chegou a 226 volumes por homem-hora. Assim, um ganho muito significativo. Isso trouxe um benefício onde a empresa reduziu, pôde trabalhar, né? Ele tinha muito terceirizado no sentido assim temporário, né? Isso eles conseguiram reduzir, isso trouxe um ganho financeiro de custo muito importante. Não demitiu nenhum funcionário, pelo contrário, alguns que eram temporários foram efetivados, que eram pessoas com uma dedicação muito grande. Então, é esse nível de resultado que a gente tem acompanhado, sabe, Viviane? Por mais eficiente que seja o centro de distribuição, existe uma forma melhor de fazer. Isso tem sido a minha discussão. Né? E eu falo que muitas das vezes, quando você se depara com uma realidade dessa, das fotos aqui do antes, existe um paradigma muito forte no mercado. Eu, como consultora, muitas vezes me deparo com os clientes também falando isso, provavelmente você também, que falta espaço. Eu não tenho espaço suficiente para minha operação rodar. E muitas das vezes, esse não é a verdadeira causa raiz do meu problema, né? Olha aqui né? Como tinha espaço disponível, como ficou bonito, harmonioso, né? Produtivo para trabalhar, né? Essa questão do espaço, e aí muitas das vezes as empresas às vezes ficam alocando galpões sem uma verdadeira produtividade e necessidade, né, Alexandre? Sem dúvida, Essa é uma visão clássica. Sempre quando a gente vai trabalhar, o desafio é que não tem espaço, não cabe tudo. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui que eu gosto muito de uma frase que eu aprendi, é que as empresas armazenam ar. Né? Depois de mostrar alguns exemplos, é impressionante. Toda empresa que a gente vai e olha, esse problema é muito clássico mesmo, sem dúvida. Bacana, muito bom. E me conta um pouquinho, então, já que a gente estava falando aí, você falou muito aí de por onde começar, né?
Você falou aí do mapeamento. Você faz um mapeamento de todos os processos, com as atividades que agregam e não agregam valor. Como é que é isso, Alexandre? Então, Viviane, a gente procura fazer, né? O mais importante do mapa é você ter uma visão sistêmica, né? Isso é o que a gente vem trabalhando com as empresas. Então, a gente mapeia inicialmente. Primeiro, antes de mapear, a gente define qual é o problema que a gente quer resolver, né? Esse é um tema que está no livro também. Então, se o problema é de recebimento, a gente mapeia o recebimento e toda a informação e mapeia também, se for de problema de separação ou expedição, faz esse mapa. Aqui eu trouxe um mapa completo, onde ele mostra o fluxo da informação aqui na parte superior e o fluxo de material na parte inferior aqui, né? Tanto de recebimento como de expedição. Claro que aqui está bem simplificado, mas o que é legal nisso, né? Que eu acho bacana, é que, por exemplo, nesse case aqui, é um case onde havia uma reclamação muito grande, que havia uma demora na separação dos itens. E, na verdade, o maior tempo de separação era de espera. E também o fluxo da informação, se você olhar aqui, podia chegar a 44 horas, porque eles faziam a separação por ondas, né? Fazia uma única onda e se o pedido entrasse um minuto depois da onda, ele só ia ser tratado dali a 24 horas. Então, essa visão que é super importante para definir onde a gente vai trabalhar, né? Quer dizer, será que eu estou realmente olhando para o lugar certo? Porque eu vejo muita gente, né? A gente que é consultor tem essa habilidade e consegue ver bem. Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, mas a separação aqui é 30 minutos, né? Como está aqui. Não dá para fazer em 25? Eu falo assim, calma, faz em 25 e espera meio-dia depois, né, para fazer uma certa tarefa. Quer dizer. Não justifica, né? Então, assim, às vezes a gente perde tempo, né, medindo tempo ali em detalhe no fim, ele fica parado o material meio-dia. Então, é mais fácil ir atacar esse meio-dia, né, porque que ele está parado. Então, essas são as técnicas, é uma técnica que a gente usa para mostrar realmente onde está a visão sistêmica e onde estão os principais esperas, né? É onde eu falo que a gente aprende a ver os desperdícios, né? E começar a quebrar alguns paradigmas, né? Esse é um mapa bem... Não, e às vezes ainda tem no mercado, né? Como você citou o exemplo aqui dos 30 minutos, a necessidade de ver o time reduzindo tempos, né? Mas não se olha estrategicamente, né? Quando você faz esse mapeamento aqui, as esperas que existem, né? Que verdadeiramente é o que mais impacta o processo, né? Não necessariamente ficar só acelerando como um todo. É isso mesmo, É isso aí. Bom, aí, claro, que a pergunta que sempre vem, né, Viane, assim, e como a gente vai resolver isso, né? Não sei se você encontra isso, às vezes as pessoas querem resposta assim. Né? A gente, de maneira geral, a gente não dá muito resposta, né? A gente fala de alguns conceitos que fazem a pessoa refletir, né, sobre o tema, e o Lean tem como, eu brinco assim, o coração do Lean é fluxo, né? Ou seja, como fazer as coisas fluírem, né? O fluxo da informação, o fluxo de material, sem interrupção. Esse é o grande desafio. E quando eu mostro essa figura, as empresas olham assim e falam, poxa, Alexandre, mas o que você quer dizer com isso? Né? Eu falo, não, como é que você recebe hoje? Eu falo, não, eu recebo, descarrego, aí fica aqui, daqui a pouco vem o conferente, né? Geralmente ele está ocupado com outra coisa, é aí que ele vai conferir e depois a gente chama o empilhadeirista para abastecer. Né? Essa é a típica operação logística, você conhece isso melhor que eu. Verdade. E a gente tenta quebrar o paradigma e falar, escuta, que tal a gente fazer isso fluir? Né? Ou seja, está descarregando um pallet, já confere, já guarda. Né? E isso, nossa, digamos assim, é uma barreira enorme para a gente vencer, né? Porque, não, mas eu tenho... desconforto, né, Alexandre? Literalmente, né? Muito grande, muito grande. Então, esse é o principal conceito, né? Isso vale tanto para o recebimento como a expedição. Eu vou mostrar um exemplo aqui do recebimento que a gente fez. E isso faz com que as pessoas quebrem paradigmas, né? Às vezes, num certo cliente foi trabalhar, não, mas o caminhão chegou às 8, mas tudo bem, ele está esperando, mas não é problema nosso, né? Eu carreguei ele a meio-dia. Falei, puxa, mas essas 4 horas aí alguém pagou. Verdade. Se não foi o fornecedor, ele embutiu o custo dentro da sua operação. Né? Então,
criar fluxo é fazer uma, mover uma. Aí eu até tenho um cuidado, viu, Viane? Só para deixar claro, né? Outro dia eu falei isso, pessoal, então vou pegar um pedido, vou levar esse pedido lá na expedição e expedir. Não necessariamente dessa forma. Claro que você pode pegar um grupo de itens, pode pegar um pallet. Então, esse é um outro paradigma que a gente quebra também, né? Não necessariamente pode ser uma carga, não necessariamente um item, né? Então, esse é bem legal é um exemplo desse case que eu te mostrei antes, né? Essa era a sistemática de trabalho, ou seja, descarrega, põe tudo aqui na doca de recebimento, depois vem uma pessoa para conferir, exatamente como está nessa figura aqui, né? Ou seja, em um acúmulo, como você viu nas fotos, né? Um acúmulo relativamente grande no recebimento. E aí o que nós fizemos foi meio que pensar, puxa, como é que a gente poderia fazer essas coisas andarem juntos? Claro que existe um problema, porque você deve ter visto na foto que é um CD muito grande. Então, ele não consegue armazenar na mesma velocidade que a gente está descarregando, né? Então, ok, mas qual é essa diferença? A gente viu que a diferença era de alguns minutos, não necessariamente tinha que esperar ele terminar toda a carga para depois guardar, né? E aí a gente acabou criando o que a gente chama de fluxo contínuo, mesmo com alguns pallets ainda ali na posição, mas de forma sincronizada, ou seja, o conferente já estava disponível antes do caminhão chegar, o operador e o que guardava também. Então, e os três trabalhavam como escravos de Jó, né? Eu brinco, mais uma move uma. Então, esse trabalho, né, permitiu a essa organização um ganho de tempo de armazenagem de 7 horas para 1. Claro que não quer dizer que demorava 7 horas para guardar, né? Ele recebia de manhã, o material ficava ali esperando, o conferente ia depois de 2 ou 3 horas, conferir, depois de mais 2, 3 horas vinha o rapaz para armazenar. Então, efetivamente, assim, que agrega valor mesmo de armazenar, dá menos de 1 hora. Entendeu? Pegar um caminhão de 54 pallets, em menos de 1 hora ele consegue descarregar, né? Teoricamente, a gente que está nesse mercado sabe disso, até menos até. Então, o que agrega efetivamente é esse ato, né? Descarregar, conferir, claro, nesse primeiro momento da conferir, e depois armazenar. Então, é muito, como falo, né? O que agrega valor é desse tamanho, o desperdício é enorme, né? Então, enorme. É engraçado, você citando aí, me veio a lembrança que um cliente que a gente já atendeu, um cliente grande também, e que como é que aí remete muito o que a gente falou lá na frente, no início, né, da paisagem, né? O erro, a improdutividade acaba que ela é formalizada. Ele tinha um tempo aqui da área de recebimento, os caminhões descarregavam, e ele tinha um tempo de 5 dias, às vezes 7 dias para conferência, chegando ao ponto de parar a linha de produção com os produtos aqui parados sem a devida conferência. Olha, aí por isso que eu falo que vai formalizando, que aí, inclusive, nos contratos dos fornecedores, passou a existir essa cláusula, que ele poderia fazer, se tivesse alguma inconsistência na carga, que ele poderia reclamar até 7 dias, porque era o prazo que ele tinha interno. E aí foi se descobrindo, foi se capacitando, foi se convencendo e quebrando os paradigmas de que aquilo ali era uma improdutividade reforçada em contrato, né? E que não... parar uma linha com efetivamente o material aqui na área de recebimento não justifica, né? Então, como que o fluxo, quando a gente, logística e fluxo também, acho que vivem juntos, né? Como que a questão de fluxo é importante, né? Como que chegar certo faz com que o restante continue certo também, né? A chegada é muito importante, né? Não, sem dúvida, é super, né? E realmente, para você ter ideia, esse tipo de situação, né? Nós, quando vemos, ficamos assustados, né? As pessoas, que você falou, paisagem, não é que outro dia eu usei essa palavra, a pessoa não gostou muito. Não, né? A gente vê como paisagem. Não, tudo bem. Só que ninguém fez nada até agora. Então, é normal. A gente fala, é normal, isso é normal. Então, a gente tem esse desafio, né? Nós, como consultores, né? De
de lançar o desafio e propor mudanças, né, que podem ser feitas. E esse é um ponto muito importante. E assim, né, desculpa eu avançando aqui, mas já que você falou dessa história de formalização, né, formalização, a gente também acredita muito na questão do trabalho padronizado, né? Ou seja, não no sentido de contrato, mas o trabalho padronizado é um conceito super importante que a Toyota diz que é a base, né? E se eu não tenho trabalho padronizado, eu não consigo garantir que o resultado seja igual. Isso é o que está por trás, né, do trabalho padrão. E muito diferente do que algumas pessoas pensam, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, o trabalho padronizado não é feito para o operador ou para a pessoa que vai fazer a tarefa. Porque geralmente ela faz aquilo 8 horas por dia, há anos fazendo, então geralmente ela sabe fazer. Às vezes ela comete algum equívoco, mas de maneira geral ela sabe fazer. Só que às vezes ela faz errado. Então, o trabalho padrão, ele é, na verdade, para a liderança checar se a tarefa está sendo feita da maneira correta. Então, serve para gerir, na verdade, né? Isso, muito bem. E se você não tem o padrão, você nunca vai saber se melhorou, né? Nunca vai. É sempre um desafio. Então, o trabalho padrão a gente tem também estimulado muito. O pessoal da logística me diz assim, impossível, porque aqui tudo, cada dia é diferente, as tarefas são diferentes. Eu falo, olha... Paradigma. Grande parte das tarefas são iguais. Muda o produto. Existe um dia a dia, existe sim uma rotina, né? Enfim, tem que existir, né, na verdade, né? Existe a maneira certa de fazer, né, Viviane? Sim. Tem que seguir, né? Então, um pouco... Isso tem sido também um grande paradigma, né? E o trabalho padrão é super importante. Eu brinco, pessoal, se você não tiver trabalho padronizado, como é que você treina as pessoas? Aí o pessoal falou assim, por encosto, né? Como encosta a pessoa do lado do que está fazendo e isso é um desperdício tremendo. E absorve as coisas certas e erradas dessa forma também, né? Verdade. Muito, muito. Então, realmente, o trabalho padronizado é um conceito extremamente importante dentro do Lean, né? E também a gente também avança também na questão de transporte, né? Que você comentou no início, que é outra coisa. E aí eu queria dar um exemplo que é até um cuidado com relação à logística 4.0 e já bem, a gente é favorável a digitalizar as coisas, só que tem que tomar um certo cuidado. Esse exemplo, por exemplo, o pessoal queria fazer um aplicativo para controlar os caminhões no pátio. Ok, vamos nessa. Eu falei, gente, para mim tudo bem. Agora a pergunta é, por que tem caminhão parado no pátio? Aí o pessoal me olhou e... Não é feito para rodar. Caminhão é feito para rodar. É isso aí. E aí o pessoal falou, não, a gente vai fazer um software. Eu falei, tá bom, então, vocês querem fazer, façam. Eu acho que tem um problema aí. Aí a gente foi investigar um pouco mais. Eles não conseguiram fazer o software, porque demora muito, a área de TI, geralmente, não falando mal de todas as empresas, não é assim, mas algumas, né, tem outras tarefas, fazer outras coisas, e não saía. Aí a gente falou, não, vamos criar fluxo. Né? Aí o pessoal, como assim criar fluxo? Eu falei, gente, vamos ter uma agenda. Aí o pessoal falou, você tá louco? Nós temos 300 clientes. Eu falei, tá, mas quantos vão vir amanhã? Aí ele falou, não, amanhã vai vir 10. Legal, então vamos começar com esses de amanhã. Vamos ligar para os 10 de amanhã e avisar que a partir de amanhã tem agenda. E ele vai ter um horário para vir, não só o dia, né? Porque eles tinham uma agenda de dia, não de horário. E o que acontecia? Como era por ordem de chegada, os caminhoneiros chegavam às 4 da manhã e eram carregados às 10. Então, isso levava um desperdício enorme. E aí nós criamos uma agenda super sofisticada, usando Post-it, que você conhece. Sim. Foi feita na hora, na mão. E isso trouxe... É a melhor forma, né, de fazer de forma dinâmica. Dinâmica. Aí a gente fez, eles começaram no dia seguinte, já implantou. Depois sofisticaram um pouco mais, fizeram por Excel, aí ficou online. Mas só esse trabalho trouxe um benefício de redução de tempo de 4 horas para 15 minutos, né? Tempo de espera. Então, realmente, o benefício é que, de novo, falando de resultado, né? O benefício é que o caminhão podia fazer 2 viagens por dia, coisas que eles nunca tinham conseguido, porque ficar 4 horas até ele distribuir o combustível nos postos ia demorar muito mais, né? Então, é um trabalho bem de fluxo mesmo, né? Então, isso também é um tema super importante.
não querendo puxar o saco, mas a Fretify mesmo, né, é uma empresa que ela trabalha muito com esse pensamento, dessa fala que você traz aí de fluxo, de processos, porque é o que você falou de uma forma muito assertiva, isso é para o gestor, isso é para o resultado final, né, porque quem está lá fazendo a etapa diária, ele já está praticamente automatizado, né, eu falo que a linha de frente, os operadores, o problema está ali, mas as respostas também estão ali, né? Então, eles sabem fazer o acontecer da operação, né? E aí, quando você fala dessa redução, o quanto que é importante gerir, né? Aqui vocês conseguiram aqui, criando fluxo, e encaminhando para uma automatização, e hoje a gente já vê aí no 4.0, empresas, a Freshfly, entre outras, que trazem isso também já facilitado, o quanto que aí as empresas entender o quanto que essa padronização, essa agenda, esse processo, isso é importante para efetivamente entregar o resultado. Pátio cheio não é legal, né, Alexandre? É verdade, verdade, verdade. Muito bem. E, claro, né, a gente olha também para a expedição, né, que é um desafio também, que é a gente poder também organizar a expedição, né? Muita empresa tem a expedição assim de maneira desorganizada. Então a gente usa a ferramenta do espaguete, tenta sincronizar, né, a chegada do caminhão com a separação para que o material não fique parado. Eu estou agora recentemente trabalhando com um cliente que surgiu deles, né? A gente estimula, eles cancelaram a conferência da transportadora, né? Então é um paradigma monstro, assim. Verdade. Então eles separam e entregam, a transportadora carrega e vai distribuir. E foi assim, tivemos que fazer um trabalho, primeiro interno, né, de garantir que vá o produto certo, e aí entrou um pouco de tecnologia, vai estar entrando agora uma sistemática de tecnologia, e a transportadora, nós tivemos que ir até a transportadora, treinar o pessoal deles, falar, olha, já vem material separado, já está tudo certinho, você não precisa reconferir, você vai pegar isso aqui, vai levar para o destino tal, tal, e isso foi um trabalho feito pelo gestor, né, da empresa, e nós só demos o apoio, foi muito interessante. Então, é um processo também, nós estamos trabalhando com algumas indústrias também da área farmacêutica, CDs, né, e a gente sempre fala, mas por que confere? Por que erram? Legal, então vamos ver lá por que está errando. Então, a gente tem trabalhado na causa raiz primeiro, né, para garantir que isso não prejudique o cliente final, né, não se tire a experiência da noite para o dia. E está sendo interessante, a gente está descobrindo que realmente se você ataca a causa, né, mais para frente você não precisa ter essa preocupação de conferir na expedição. Né? Bacana. Explica para quem está nos vendo nesse momento, né, o significado desses fluxos aqui, né, do diagrama de espaguete, esses fluxos desenhados. Sim. E aí aqui esses fluxos muito mais otimizados, né? Explica aí para o pessoal. Então, normalmente a gente faz esse diagrama mostrando a caminhada da pessoa, né? Ou seja, como ela faz para encontrar o material para depois carregar o caminhão, né? Isso, geralmente, a gente usa uma folha, faz um croquis do layout e desenha a situação atual. Aqui, como as coisas estavam desordenadas, ele caminhava muito mais, né? E aqui não, aqui a gente aplicou, né, os conceitos básicos também de 5S, de gestão à vista, e isso fez com que ele, né, já tivesse a informação certa, no local certo, na hora certa, para ele poder buscar o material e fazer com que isso realmente fosse carregado em menos tempo. Então, basicamente, esse é o conceito. É uma ferramenta que hoje já existem tecnologias para fazer isso, existem óculos que têm câmeras que gravam, né? Tem o próprio aplicativo de contar a pegada das pessoas, então às vezes a gente dá o celular, a pessoa fica andando e registra, né? Eu particularmente gosto, mas estar presente é melhor, né? Olhar, mas isso ajuda, dá agilidade, existem tecnologias para ver dentro do armazém as zonas vermelhas de maior intensidade, tudo isso é bom, né? Tem alguns clientes nossos que usam isso, mas não tira a responsabilidade do gestor, né? Buscar essas melhorias, né? Um pouco isso que a gente... E aqui um layout mais adequado, com as ruas já pensadas para esse fluxo, né?
muito mais otimizado, né, Alexandre? É isso aí, muito bem. E assim, é claro que, como eu falei, né, falei um pouco de expedição, recebimento, agora tem que se preocupar com a armazenagem também, né? E como eu Verdade. comentei para você, nós temos olhado, muita empresa tem armazenado ar. Então, a gente tem um conceito chamado plano para cada peça, que é uma planilha Excel, ou mesmo dentro do SAP ou de WMS, tem as características dos produtos lá dentro. A ideia é você ter isso num banco de dados para você poder identificar qual a melhor forma de armazenar. Eu brinco que o plano para cada peça é o DNA da peça, ou seja, aquela peça tem uma altura, largura, comprimento, e aí eu tenho, depois disso, que criar o plano de armazenagem de cada peça. O que é muito comum nas organizações é que elas têm um único modo de armazenagem, ou são porta-pallets, ou são prateleiras, né? E esses dois trabalham de maneira equivocada, às vezes. Às vezes você está usando um porta-pallet para guardar uma caixinha desse tamanho, né? Eu vou Verdade. mostrar alguns exemplos aí, e isso realmente é um problema, né? Então, é importante que o gestor tenha uma equipe que consiga avaliar, né? Consiga identificar onde tem ar, né? Que eu brinco, onde tem Isso é possibilidade. desperdício também, né? Enfim, muito Lógico. robustez para pouca coisa. Pouca coisa, né? Então, a gente recomenda usar para cada posição ter uma peça, um tipo de peça, não ter mais de uma posição, não sei quando é extremamente necessário. Né? Armazenar verticalmente, que é um conceito que eu aprendi na Toyota, essa foto é da Toyota. Cara, é impressionante como a gente, às vezes, não pensa nisso. Né? Então, tem certas coisas que você não vai poder armazenar de uma forma, tem que armazenar de outra. Né? Então, pensar nisso é um contexto bem interessante. E aí tem alguns exemplos que eu trouxe, eu acho que esse é um exemplo da General Electric, que houve uma redução, um ganho de 40% de armazenagem, a gente conseguiu eliminar um armazém. E se você olhar nessa foto, o que é interessante é que ela tem bastante ar. Muito ar. Dá para ver aí, né? Tem espaço vazio aqui, então essa análise que nós fizemos nos levou a concluir que tinha 40% de capacidade a mais para a gente trabalhar. E o grupo gerou uma nova maneira de armazenar. Perfeito. Né? Essa foi uma delas. Né? A gente descobriu que boa parte das peças era do tamanho médio e poderiam ser colocadas em caixas bins, como você vê aí na foto. Quer dizer, a única posição pallet a gente chegou a guardar 9, 12 peças. Então, o ganho aí é bem interessante. Né? Isso trouxe um benefício inquestionável que possibilitou a gente eliminar um aluguel de R$120 mil por mês. Quer dizer, é um valor muito... Tá vendo? É um paradigma, né? Que às vezes quer espaço. Quer espaço. Quer o ar, né? Como diz você, quer o ar. É o ar. Esse case foi super bacana, a gente estava com essa dificuldade, tinha coisas tubulares, né? E a gente, puxa, tá vendo aqui um tubo ocupando o espaço de um pallet, né? E aí o pessoal deu uma ideia da gente usar tubos PVC, né? E numa única posição pallet a gente colocou quase 20 itens diferentes, né? Então, no fim, a gente acabou ganhando algumas posições pallets que viabilizaram toda essa transformação. De novo, é o que você falou, veio deles, né? A gente só estimula e faz apresentar esses exemplos, principalmente no que tange a armazenagem. Claro que uma coisa é você mexer no que já tem, outra coisa é diminuir a quantidade, né? É verdade, é verdade. É um grande desafio aí hoje nas organizações, né? E eu acredito, Alexandre, que essa é a verdadeira essência de uma boa consultoria. É uma consultoria que gera transformação e que estimula a mudança do mindset, estimula trazer, porque eles têm as soluções, né? Mas muitas vezes não encontram o caminho para promover essa transformação. Então, a gente, com todo o conhecimento, com toda a metodologia, nós somos um propulsor para que essas soluções aconteçam, né? Mas, em via de regra geral, as soluções estão ali entre eles mesmos, né? Eles trazem essas soluções. É muito, muito legal isso. O conceito do sistema puxado, a gente brinca que é o Kanban, né? Bem mais conhecido como Kanban, também é uma técnica
que a gente às vezes começa manual, depois faz eletrônica, né, digital, mas é impressionante os ganhos que você tem, né? Esse é um case de uma empresa que a gente fez esse trabalho, teve uma redução de quase 40%, não, 60% de estoque de um item, né? Claro, esse número que eu estou falando é de um item, de outros nem tanto. E essa aqui é de uma outra, no caso a Mary Kay, que estava ontem no webinar. Tem um artigo no site do Lean Institute também, que vocês podem ter acesso depois, onde lá ele fala um pouco dessa questão do estoque de caixas. Caixa de papelão é uma coisa que ocupa muito espaço, e lá a gente ajudou eles a fazer um Kanban, e isso trouxe uma redução de inventário de mais ou menos 40%. Então, isso é um benefício muito grande. E realmente é um paradigma, né? Quando você fala de sistema puxado, as pessoas ficam meio assustadas porque acreditam que isso põe em risco o atendimento. E pelo contrário, isso dá muita agilidade, traz muito benefício para a organização, né? Então, eu posso falar que traz muito mais energia, é muito mais efetivo, né? Quando sim, bem implantado, né, Alexandre? É isso mesmo. Você já trouxe a resposta. Eu tinha aqui uma pergunta engatilhada para redução de estoque no sistema puxado. Acontece? Acontece, né, Alexandre? Com a aplicação do Lean, né? É isso aí. E isso vale também para casa, né? Para nossa casa, né, Viviane? Eu gosto muito de mostrar o exemplo da minha casa, daqui a pouco eu vou mostrar. E esse é um outro case da Sabó também. Tem um artigo também no site do Lean Institute, que pode ser acessado por todos, onde tinha o antes e o depois, né? Então, realmente o benefício do sistema puxado é enorme. Eu diria assim, como você disse, bem executado e bem planejado, pode chegar, nesse caso aqui, a gente reduziu de 30 dias, 35 dias para 7 dias de estoque, e a última vez que eu fui lá já tinha chegado a 4. Hoje eu acho que eles devem estar melhores ainda, né? Então, é claro que não é possível para tudo, mas para alguns conceitos isso é super importante também, né? E aí eu queria mostrar da minha casa agora. Em casa a gente também aplica um pouco, né? Eu brinco que Lean é para a vida, né? Não é só para a indústria. E aí tem um livro que é Uma Vida Sem Desperdício, que mostra um pouquinho como eu apliquei o Kanban na minha despensa de casa, né? Com a minha esposa. A gente ganhou 50% de espaço. Olha só, fazendo Kanban, fazendo uma lista de compra já e implantando o Kanbanzinho lá na dispensa, né? Claro que isso foi no começo. Conta um pouquinho, faz uma síntese aí, como é que foi essa implantação desse Kanban na sua dispensa? Pois é, a gente teve sempre tem uma pequena resistência, mas no livro a gente explora um pouquinho isso. A gente criou primeiramente uma lista, né? Só que aí quando é lista você tem que ficar checando, então aí a gente criou o Kanban, que é o cartão que quando acaba, né, conforme vai consumindo, tira o cartão, aí chega no mercado, tem lá, o cartão está anotado quanto você vai usar daquele produto, né, quando você precisa comprar efetivamente, né? Que bacana. Isso, muito bacana, a gente hoje já está bem estabilizado, a gente já tem isso hoje já não se usa mais o cartão, a gente tem um aplicativozinho já digital, já tem as prontas, né? E isso foi muito bacana. A ideia foi tão boa que a minha esposa falou: precisamos resolver um problema que temos no banheiro. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Meu filho sempre que ia ao banheiro, mãe, acabou o papel higiênico. Então nós criamos um Kanban de papel higiênico. Tem sempre 2. Quando tira um, o tubinho é o cartão, né? Então bacana. Dispensa. E aí, como sempre, né, Viviane, a gente vive com isso. Tem muita resistência, tem que ter disciplina, né? Verdade. Então, eu falo que a disciplina, né, junto com essa organização, né, mas a disciplina é uma das chaves do negócio, né, para fazer isso acontecer, né, porque é uma mudança cultural, né, o Lean, ele transforma processos, ele cria fluxos otimizados, mas é uma transformação cultural mesmo, né, quem começa a trabalhar ou a viver, né, dessa forma, não quer de outra forma mais, né, Alexandre? Não quer mais, é verdade, é verdade. Então, o sistema puxado é uma prática muito, muito bacana e vale a pena as empresas começarem a experimentar isso, né? Apesar de ser antigo, né, como a gente já conversou, tem mais de 70 anos, mas a maioria das empresas ainda não estão avançadas nesse sentido aí.
Bacana, muito bom. E, Alexandre, contextualizando tudo isso, né? Esse novo mercado, com essas mudanças é, muito rápidas, né? Eu posso falar que as mudanças também são exponenciais, né? As exigências de mercado, né? Os consumidores, nós consumidores, somos exigentes, né? Na busca pelos nossos produtos. O que você enxerga de ameaças e oportunidades que permeiam esse mercado em relação ao Lean, né, das contribuições no Lean, nesse contexto tão dinâmico, tão ágil, né, que o mercado hoje está estruturado, né? Pois é, eu diria assim, a gente tem uma grande oportunidade, acho que esse conceito de produtividade é algo que traz um preparo para as empresas trabalharem essa mudança, né? Eu tenho um cliente meu que o e-commerce correspondia a 5% do faturamento, hoje corresponde a 80% nesse cenário de Covid, né? E ele falou assim, se a gente não tivesse feito, né, toda a melhoria de processos, né, que a gente vinha trabalhando, a gente não ia conseguir atender, né? Ele até brinca assim, eu não tenho mais Black Friday, eu tenho uma Black Friday todo dia. Então, o volume realmente cresceu muito. Eu acho que é uma oportunidade, né, para os profissionais se aprimorarem, olharem com detalhe essa questão do desperdício para poder fazer mais com menos, né? E isso precisa ter agilidade. Não dá mais para ficar esperando alguma coisa acontecer. A agilidade é super importante, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha que ter um sistema de gestão para isso, né? Para poder as coisas funcionarem de maneira sincronizada. Então, eu vejo que essa é a oportunidade. E agilidade com as oportunidades digitais, né? Ou seja, hoje já tem carrinho que anda, AGV que anda sozinho, tem métodos de separação digitalizados. Então, é o caminho, né? Claro que você tem que melhorar o processo antes de digitalizar. Esse tem sido o nosso mantra, né? Melhora, depois digitaliza. Não adianta digitalizar desperdício, que aí fica pior ainda. Né? Sim, Se a rota não está automatizada e tal. Então, aqui tem mais alguns slides, mas falando ainda, né, claro, da questão da separação, que é super importante, né? Então, assim, eu acho que o desafio que nós temos é ser ágeis, né? Nesse sentido, quer dizer, quando eu falo de separação, geralmente penso, mas as posições estão organizadas assim, tá, meu amigo, mas a demanda mudou. Como a gente vai mudar isso hoje para amanhã? Não, calma, tem que Cara, planeja, mas tem que estar toda vez, né? Eu falei, quanto tempo faz que vocês não reorganizam a separação? Eu falei, não, fazem 6 meses. Cara, 6 meses numa dinâmica que nós estamos hoje, digital e tal, não dá para ser 6 meses. Tem que ser mensal, quinzenal, semanal. E a gente conseguiu, em alguns clientes, trabalhar com uma configuração diária. Então, todo dia, se a demanda tem uma mudança, a gente reorganiza os pallets e consegue atender a partir da demanda, né? Que é o caso desse exemplo que eu mostro aqui, que evita a caminhada, né? E faz com que a pessoa possa efetivamente ter produtividade na separação. Então, aí tem essas possibilidades de organização. A gente trabalha muito com o conceito de célula, né? Na produção é muito comum, mas na logística isso não fica muito claro. Então, eu falo para as pessoas, imagine que o corredor aqui, o porta-pallet, é como se fosse você organizar o material para ele virar uma célula, né? Quer dizer, o material continua embaixo do porta-pallet, mas você caminha menos aqui, né? Então, às vezes, ele sai procurando o material. Não, em vez de ele sair procurando, já põe eles um do lado do outro. Né? Verdade. Essa é a lógica que a gente usa. Eu tenho aqui mais uma pergunta aqui para você, para a gente ir encerrando. Como você tocou no assunto do e-commerce, eu vejo que ainda existe um desafio muito grande no mercado do retorno dessa mercadoria, aquela mercadoria que foi devolvida, né? E muitas das vezes as operações logísticas não estão preparadas, né? Não tem ali um mindset ali organizado para entender como gerir esse fluxo de volta, esse retorno, né? Então, como que o Lean poderia ajudar, né, nesse retorno dessa mercadoria aí, nesse fluxo, principalmente nos e-commerce, né, que a gente vê aí um gargalo existente no mercado?
Normalmente, a lógica é a mesma, né, Viviane? A gente procura mapear, enxergar, né? Eu estou trabalhando com uma empresa de varejo e realmente tem um índice alto de devolução, né? A gente melhorou muito o fluxo dessa... Se você desenhar o fluxo e trabalhar também com essa questão de fluxo contínuo, né? Que esse é o grande desafio. Às vezes recebe muita coisa e guarda para depois tratar, né? Eu falei, gente, vamos criar umas linhas de... Nós criamos linhas de separação onde ela recebe, né, classifica, porque você tem que classificar se o material está danificado ou não, e aí destina. Antes eles recebiam, guardavam, depois iam fazer análise. Então a gente criou fluxo, acho que o Lean ajuda muito nisso. E eu sempre falo para eles, só não se esqueçam que isso é puro desperdício, né? O problema é que ele voltou, né? É verdade. O ideal é que não volte, né, Alexandre? É isso aí. E aí tem, nessa empresa, a gente está fazendo um trabalho que é sucesso na entrega, insucesso na entrega, né? Por que tem insucesso, né? Que aí a gente levou eles a um outro patamar, quer dizer, tudo bem, você tem agilidade para receber, mas, escuta, é material ou danificado ou você vai ter que redirecionar. A pergunta é por que está voltando, né? E aí Sim. A gente está descobrindo vários pontos aí de realmente de trabalhar na ponta, né? Às vezes descobrimos que o caminhoneiro, às vezes ele não dava baixa, ou às vezes ele não procurava, né? A mensagem foi mandada para a pessoa não respondeu. Tem a tecnologia, mas às vezes depende da pessoa, né? A pessoa tem que, na hora que recebe, ver se realmente eu mesmo recebi aqui olha só para você ver, desculpa usar esse exemplo, é um mau exemplo, mas tudo bem. Eu recebi o guarda-roupa, comprei o guarda-roupa, recebi o guarda-roupa, já está na minha casa, já montei, né? Contratei um montador e recebo mensagem dizendo assim: o seu guarda-roupa está na transportadora. Poxa, será que é outro que vão mandar para mim? Um bônus. Hã? É um bônus. E a previsão de chegada é dia 17, só que já chegou. Nossa! Vamos ver quando vai atualizar esse sistema, né? É verdade. Alexandre, gostaria de agradecer imensamente, né? É uma aula. Conversar com você é sempre um aprendizado garantido. Muito obrigado. Né? Agradecer a sua disponibilidade, né, o seu apoio com o evento, com a Log Conference, de estar aqui trazendo toda a sua bagagem de conhecimento, de experiência de mercado. Né? É isso que faz esse evento ser forte, ser importante. Né? São vocês aí, palestrantes, que estão dedicando um tempo para compartilhar tudo que vocês sabem e já viveram nesse mercado aí de logística. Então, nosso muito obrigada. Eu vou deixar você para fazer o seu fechamento, o seu comentário final, qual que é como se diz, a sua ideia, a sua sugestão aí para os participantes, né? Seu recado mesmo para os participantes. Viviane, eu queria agradecer, né? Realmente a oportunidade. Estou muito feliz de poder contribuir, né? A gente fazemos parte da mesma filosofia, né, de transmitir conhecimento para as pessoas. O recado que eu dou para as pessoas é sempre de abrir, né, a mente para coisas novas, né, quebrar paradigmas, né, procurar, quando enfrentar esse problema, poder buscar mecanismos, né, ferramentas que ajudem. Existem várias, né, não só Lean, como outras. Mas importante ter um sistema de gestão, importante estruturar questões de gestão mesmo, hora a hora, gestão diária, gestão visual. Então, eu acho que esse é o caminho. Né? Eu acho que o ponto principal se eu pudesse dar um conselho, se tem um problema, é um bom motivo para você começar. Né? E aí, fazer o mapa de fluxo de valor, poder enxergar onde estão esses maiores esperas e procurar se aprofundar, né? Eu acho que hoje tem muito conhecimento, né? Como você falou, a Log School é uma fonte de conhecimento, o Lean Institute é uma instituição que eu faço parte, tem uma série de artigos, vídeos, né? E eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com o professor Ferro, que é o nosso mentor no Instituto. Ele fala assim: nós não somos concorrentes, nós somos guardiões e guerreiros da mesma batalha. Estamos todos disseminando o Lean,
que é o nosso papel. Quanto mais gente falar disso, melhor né, para todos nós. E quanto mais aplicarem, mais vão precisar da gente. Verdade. Então, esse é o desafio. Eu queria deixar essa mensagem. E como James Uma que falou uma vez, é um mentor aí que escreveu o livro A Máquina que Mudou o Mundo, se nós mudarmos a nossa maneira de ser, mudarmos a nossa maneira de trabalhar, nós vamos mudar o mundo. Né? Então, Verdade. Essa é a minha missão. Eu tenho a missão de trazer felicidade para as pessoas, meu propósito, através do Lean. Né? E é isso que eu desejo a todos, né? Felicidade, alegria, para todos que nos ouviram hoje. Bacana, muito bom. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente verdadeiramente se complementa, né? Então, todo mundo que está nos assistindo, que quiser se especializar, conhecer mais sobre o Lean, né? Procure os materiais do Alexandre, os livros, o próprio Instituto Lean, que o Alexandre está lá vinculado, faz parte dessa grande missão, né? Nós aqui da Log School, com conteúdos de logística e supply chain, que faz todo um complemento disso tudo, né? Quanto mais a gente disseminar conhecimento, mais as pessoas vão ser transformadas, vão transformar o mercado para um mundo melhor, né? E não podemos deixar aí também de falar da Fretify, que vem nessa mesma conexão, né? De trazer uma tecnologia baseada em um processo de gestão que traga produtividade. Então, eu falo que é uma conexão, é uma sinergia que a gente tem que manter isso no mercado. Então, querem se especializar em Lean, conhecer mais, sigam o Alexandre aí, que ele tem muita coisa, muita experiência, né? Como vocês puderam presenciar aqui. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada, né, pela sua presença, pela sua contribuição. Convido a todos os participantes para deixar os seus comentários, as perguntas que foram feitas aí no chat ao longo desse evento. E muito obrigado mais uma vez pela participação do Alexandre, de todo mundo que acompanhou esse evento, né, e de todo o time aí, Log School e Fretify, que, né, foi os bastidores desse evento aí para os palestrantes. Muito obrigada, Alexandre. Até logo, obrigado.